Nessa videoaula, nós vamos visualizar o módulo Declip, que é esse carinha aqui. É um dos módulos mais comuns e talvez mais utilizados no RX7, é um clássico, e ele serve exatamente para reparar áudios distorcidos. Áudio distorcido é aquele áudio que no momento que a gente vai gravar, a gente não ajusta o ganho de forma correta e o áudio ultrapassa o teto sonoro no momento da gravação e gera uma onda quadrada. Então, a gente tem aquela distorção que, em muitos casos, a gente não consegue reparar. O Declip é um módulo dedicado para isso. Vamos dar uma reparada nesse áudio aqui. Eu vou até fechar o Declip por enquanto. Quando eu falo de distorção, eu vou dar o play para a gente poder acompanhar e depois eu vou mostrar visualmente aqui na waveform como essa onda ela fica realmente quadrada. Só que vamos aqui selecionar essa opção para a gente visualizar apenas a waveform. Vou dar um play, eu fiz uma simulação, é a minha voz, deixei o ganho bem alto mesmo para distorcer bastante e para a gente ter a ideia da funcionalidade desse módulo. O Declip é um plugin ou um módulo de áudio de remoção de distorção da isotope que repara artefatos distorcidos tanto digitalmente quanto no analógico. Reparem aqui na medição que o volume em nenhum momento ele ultrapassou o zero, exatamente porque no momento da gravação ele cortou. O som ele é interrompido quando ele chega ali na medição de zero. Eu vou dar o zoom nesse trechinho aqui e vamos acompanhar uma das waveforms. Repare por aqui, a gente consegue identificar. A gente tem momentos em que essa waveform, a waveform é essa representação gráfica ondular da informação sonora. A gente pode reparar que tem momentos em que a intensidade sonora não estava tão alta e, com isso, a onda ela é preservada, ela faz a curvatura dela natural, que é arredondada. Mas no momento que a intensidade sonora ultrapassou ali o teto, ou seja, ultrapassou o máximo no momento da gravação, a onda é interrompida e ela fica quadrada, como vocês estão vendo aqui. Exatamente dessa maneira aqui, tanto na parte superior quanto na parte inferior da ondulação da senoide. Aqui é um caso assim, que se a gente não tivesse esse módulo do RX7, provavelmente esse áudio seria inutilizado. Mas o RX7 nos fornece o Declip, que praticamente resolve o problema de distorção, mesmo sendo uma distorção tão agressiva como essa. Então, vamos aqui selecionar o Declip. Vamos dar um reset aqui para deixar ele na configuração como ele vem normalmente. Primeira coisa que ele está fazendo aqui é estabelecer o threshold. Assim como a gente tem esse parâmetro em vários outros módulos e outros plugins, o threshold ele vai estabelecer um parâmetro na qual o que tiver acima dele, o áudio será tratado, nesse caso, será feita uma remodelagem da waveform para deixar ela arredondada e a gente não ouvir essa distorção. Se eu clicar aqui, selecionar o arquivo inteiro e dar uma sugestão, ele vai dizer, ou seja, ele vai posicionar o threshold lá no teto, lá no zero. Por que ele faz isso? Porque ele identifica que é a partir dali que você precisa remodelar a onda. Eu, normalmente, nesse caso aqui, eu deixo sempre 1 dB abaixo, então vou deixar aqui -1, dou um Enter, dessa maneira. Ajustei, agora eu estou determinando que tudo que ultrapassar o -1 da intensidade sonora dessa informação, ele vai remodelar. E a gente pode selecionar a qualidade, que eu normalmente deixo em alta. E aqui a gente tem duas funções, que é o limiter, o pós-limiter, que ele vai estabelecer uma limitação do sinal em zero, para que, quando a gente fizer essa remodelagem, mesmo depois de remodelar, o áudio não ultrapasse o zero e volte a gerar uma distorção. Então, a gente mantém aqui esse limite acionado. E aqui a gente pode reduzir o ganho. Nesse caso, eu vou reduzir porque o áudio está com muita intensidade sonora. Então, eu vou trazer aqui para -6 e vamos verificar qual que vai ser o resultado. Eu posso dar um preview.
a gente já vai identificar que praticamente não vamos mais ouvir nenhuma distorção e depois a gente renderiza também. O Declip é um plugin ou um módulo de áudio de remoção de distorção da isotope que repara artefatos. Praticamente não temos mais nenhuma distorção. Vou dar um render e agora a gente visualiza que ele remodelou a onda, mas mesmo assim a gente identifica que tem trechos aqui em que estão batendo acima do zero, mas de uma forma já remodelada. A gente não tem mais aquela onda quadrada. Se você quiser, o que nós podemos fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl Z e vamos trazer o Makeup Gain aqui para menos 12 e vamos renderizar para ver o que vai acontecer. Agora sim, a gente tem uma visualização da waveform com um padrão de intensidade sonora. Eu tive que tirar 12 decibéis de ganho e os picozinhos aqui são supernaturais, mesmo sabendo que da outra forma não tinha gerado mais a distorção e a gente já tinha uma remodelagem ali, mas agora eu tenho também uma intensidade sonora, quando eu vou dar o play aqui, a gente vai identificar isso, uma intensidade sonora na qual seria o correto no momento da gravação. Então, posso fechar esse módulo e vamos verificar como ficou o resultado final. O Declip é um plugin, reparem na modulação aqui do nosso medidor, que em nenhum momento o áudio vai ultrapassar o zero, porque a gente deixou acionado o limiter, e que a gente tem uma modulação aqui em torno dos -9, -6, que seria o ideal ou o mais correto no momento da gravação desse áudio. O Declip é um plugin ou um módulo de áudio de remoção de distorção da isotope que repara artefatos distorcidos tanto digitalmente quanto no analógico. Áudio resolvido. O que pode acontecer? Vocês podem pegar um áudio distorcido, mas com um volume baixo. Por quê? A pessoa gravou o áudio com bastante intensidade sonora, gerou a distorção, a onda quadrada, e aí depois, quando ela foi renderizar, ela abaixou o volume, acreditando que ao reduzir o volume, iria eliminar a distorção. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Eu venho aqui no History, vamos dar aqui a posição inicial. Vamos supor que a pessoa gravou dessa maneira, comprometeu a informação sonora e ela vai renderizar esse áudio, vai exportar esse áudio e ela utiliza o plugin de ganho para reduzir. Aí ela chega e determina aqui um 3, um -3 de volume. Normalmente, o zero aqui, ele não vai alterar o volume nem para mais nem para menos. Então, a gente vai reduzir aqui -3, dessa maneira aqui. E vamos dar um render. E aí, a pessoa vai visualizar e pode interpretar da seguinte maneira. O volume vai bater aqui no -3, não está chegando ali no zero, não está ultrapassando, então o áudio não está distorcido. Não, o áudio continua distorcido, a gente continua tendo as ondas quadradas, que eu vou até dar o zoom aqui. A única diferença é que a onda está quadrada, porém com uma menor intensidade sonora. Aqui, nesse caso, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo. Eu vou só dar o play aqui para a gente identificar que realmente está distorcido, que repara artefatos distorcidos, tanto de... Enfim, distorção está ali. A gente vai novamente utilizar o Declip para remodelar essa onda. Então, vamos aqui em Declip. Agora, se eu selecionar todo mundo e pedir ele para dar uma sugestão, ele vai fazer exatamente o que ele fez antes, só que agora mantendo na marcação do pico da intensidade sonora, no momento em que a onda ficou quadrada. Nesse caso aqui, eu também reduzo 1 dB, então vou deixar aqui em -4, dou um Enter. Ele trouxe aqui bem para baixo, mas reparem que visualmente aqui na waveform, ele não puxou lá para o infinito, ele trouxe só, ele fez uma redução aqui de 1 dB, aqui que ele diminuiu bastante. A gente pode trazer o Makeup Gain para cima, talvez trabalhar aí com -3, a gente pode até deixar aqui -6, talvez, só para ver o que vai acontecer. Deixa a qualidade em alta e vamos renderizar. Ele remodelou as ondas, não vamos mais ter distorção, mas o volume ainda está muito alto. Ou seja, a gente vai ter um áudio com mais intensidade sonora, sem distorção, mas a gente depois vai abaixar também um pouquinho desse ganho para poder chegar naquela medição legal do áudio que a gente quer exportar.
O Declip é um plugin ou um módulo de áudio de remoção de distorção da isotope que repara artefatos distorcidos. Enfim, tirou a distorção, eu vou só dar um Ctrl Z aqui e vamos trazer o Makeup Gain para -12. E agora a gente tem uma waveform com uma aparência muito mais agradável do que estava antes. Agora vamos dar o play para a gente ter uma ideia de como está a sonoridade e finalizar essa aula. O Declip é um plugin ou um módulo de áudio de remoção de distorção da isotope que repara artefatos distorcidos tanto digitalmente quanto no analógico.